Olá, eu sou Renato Santos Chaves, auditor federal de controle externo do Tribunal de Contas da União, TCU, e vou apresentar para você casos práticos de auditoria governamental, abordando aspectos de planejamento, procedimentos, técnicas e achados de auditoria. Vamos então ao estudo de caso de hoje. Painel de referência em auditoria. Vamos saber como essa técnica é usada na prática, mas antes vamos contextualizar e apresentar conceituações do painel de referência em auditoria. Bom, o Tribunal de Contas da União divulgou que promoveu o painel de referência online e aberto ao público para discutir os principais aspectos do planejamento da auditoria no programa Saneamento para Todos. O evento contou com a participação de especialistas e gestores públicos do setor e foi transmitido pelo canal do TCU no YouTube. Então, painel de referência, debate e fiscalização no programa Saneamento para Todos. Mas, afinal, o que é painel de referência? É uma reunião de pessoas de reconhecida experiência no tema que está sendo auditado, no tema auditado, para debater e opinar sobre a matéria exposta. Consiste no momento em que a equipe de auditoria reúne especialistas ou gestores para apresentar o trabalho com o objetivo de colher sugestões para aprimorá-lo. Pode ocorrer tanto ao final das fases de planejamento ou ao final da fase de execução. É uma técnica utilizada em auditorias operacionais com maior incidência, mas também utilizadas em auditorias de conformidade. O mais importante no painel de referência sobre a matriz de planejamento, ou seja, na fase de planejamento, ao final dessa fase, é verificar se o foco dos exames recai sobre as questões mais relevantes e se o método proposto é suficiente para chegar às conclusões pretendidas. Já na fase da matriz de achados, ou seja, após a execução, o mais importante no painel de referência é verificar a qualidade das evidências, a coerência das conclusões e a pertinência das propostas. Então vamos ver como foi essa auditoria do TCU, como está sendo desenvolvida. É uma auditoria que tem natureza operacional. O objeto dessa auditoria é o programa Saneamento para Todos. O objetivo a gente já verifica aqui, que é verificar se os recursos do programa Saneamento para Todos, SPT, no período de 2012 a 2019, foram aplicados em ações de água e esgotamento sanitário de forma otimizada e em atendimento às diretrizes estabelecidas na Política Nacional de Saneamento Básico, PNSB, e no Plano Nacional de Saneamento Básico, PLAN-SAB. Percebe-se no objetivo o escopo da auditoria, já que saneamento ele envolve água, esgotamento, resíduos sólidos, então nós temos aqui ações em água e esgoto, temos um período predefinido, 2012 a 2019, temos aqui critérios, que serão comparados, que é a Política Nacional de Saneamento Básico e também o Plano Nacional de Saneamento Básico. Então o escopo é o foco, a extensão e limites. Nós temos exercícios de 2012 a 2019, temos aqui que 600 milhões de reais serão aplicados no programa até 2033. No entanto, o volume de recursos fiscalizados, que é o VRF, é o montante efetivamente fiscalizado durante o trabalho. Então, a equipe de auditoria vai verificar qual é o valor de 2012 a 2019. E aí vai formatar a matriz de planejamento, ela é formatada com as questões de auditoria, com os procedimentos, técnicas e achados de auditoria. E aqui como as questões foram debatidas no painel de referência. A equipe de auditoria ela realiza um inventário de riscos, depois constrói a questão de auditoria e o que essa análise da questão vai permitir dizer para a equipe e para os interessados no trabalho. Então foram 3 eventos de risco, 3 questões de auditoria e o que a análise vai permitir dizer. A primeira é o seguinte: devido às regras restritivas para o financiamento dos tomadores públicos, em especial o limite de endividamento exposto pelo Conselho Monetário Nacional, CMN, há dificuldades de acesso aos recursos do FGTS, que é a fonte de financiamento,
por muitos deles, contribuindo para o baixo ritmo de expansão do setor. Então, a questão de auditoria foi formulada do seguinte modo: as regras de seleção do programa Saneamento para Todos aplicáveis aos mutuários públicos, inclusive o limite de endividamento imposto pelo Conselho Monetário Nacional, são excessivamente restritivas ou não transparentes? E o que a análise vai permitir dizer? Se é possível otimizar o programa para conduzir a uma maior contratação de financiamento pela flexibilização das regras, sem aumento dos riscos envolvidos nas operações. Então, o painel de referência vai ouvir cada um dos especialistas o que eles têm a contribuir sobre essas questões de auditoria, sobre o evento de risco que foi levantado e o que pode ser aprimorado na investigação pela auditoria. Então, dessa forma que vai ser executado o painel de referência. Nós vamos ter aqui o segundo exemplo do segundo evento, questão e análise. Então, vamos lá. O evento de risco. Devido à insuficiência da transparência ativa dos dados públicos acerca dos empreendimentos financiados pelo programa Saneamento para Todos, há o risco de ser inviabilizado o controle social sobre as obras de saneamento, dificultando o acompanhamento da fiscalização das intervenções pelos cidadãos, bem como a identificação de problemas e de possibilidades de melhorias. Então, na questão de auditoria formulada, as informações do programa Saneamento para Todos são divulgados de modo a promover o controle social e subsidiar tomadas de decisão de melhoria? O que a análise vai permitir dizer? Se são divulgadas à sociedade de forma clara, ampla e periódica informações sobre as ações, operações e resultados alcançados, permitindo, além do controle social, fundamentação para melhorias no programa. Então, a gente já vê aqui uma segunda construção de uma questão de auditoria, onde também os especialistas vão debater e opinar para questões de melhoria neste painel de referência, nesta técnica para aperfeiçoamento da auditoria. No terceiro quesito, nós temos o evento de risco. Devido ao acompanhamento do programa ser deficiente e intempestivo, não são tomadas as medidas saneadoras à execução dos empreendimentos com obras paralisadas, acarretando atrasos e não entrega à população. A questão de auditoria foi formulada o seguinte: o acompanhamento, monitoramento do programa Saneamento para Todos é suficiente e tempestivo? O que a análise vai permitir dizer? Se a situação dos agentes federais é adequada e suficiente para propiciar, no âmbito de suas competências, um bom desempenho da carreira de empreendimentos do programa Saneamento para Todos. Então, mais uma questão posta, mais uma questão que será debatida na técnica painel de referência. Então, no estudo de caso, aqui na nossa versão de auditoria governamental na prática, nós vimos aqui a técnica painel de referência, que tem o objetivo de colher sugestões para aprimorar o trabalho da auditoria governamental, seja ao final da fase de planejamento ou ao final da fase de execução. A auditoria que nós analisamos na prática foi a auditoria operacional, fase final de planejamento, executada pelo TCU no programa Saneamento para Todos. E aí, qual a sua sugestão de tema para estudo de caso em auditoria governamental na prática? Faça o seu comentário, acesse aqui abaixo, tem um link para você ver todo o vídeo que tratou do painel de referência promovido pelo TCU. Também tem um link para você acessar a nossa página na internet, no site contas.cnt.br, e também para você dar essas sugestões de estudo de caso em auditoria governamental na prática. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo estudo de caso. Aguardo você!